ação do árbitro, o Andreas Pereira, ele dá um tapa no braço do jogador do Cerro Porteño que estava segurando o Andreas Pereira. O cara estava segurando o Andreas Pereira num contra-ataque do Palmeiras. O Andreas Pereira dá um tapão para tirar o braço dele. Cara, na boa, é o que eu falo. A arbitragem na Libertadores, ela é bizarra. Ela é ridícula. Ela decide jogo, pô. Palmeiras jogando em casa. Uma expulsão dessa, porrada na cara, no rosto, mão deixada na cara, tudo bem. Agora, tapa no braço, vai virar expulsão no futebol, aí vai virar peteca, pô. Palhaçada. Palhaçada expulsar o Andreas Pereira por esse lance, cara. Vai apitar queimado, peteca, o que quer que seja, porque o árbitro acaba com o jogo, porra. Palmeiras versus Cerro Porteño. 12 minutos de jogo. Equipe paraguaia solicita pênalti em Gamarra, provocado pelo goleiro Carlos Miguel. Para você foi pênalti? Digo para vocês que não. Carlos Miguel foi cirúrgico. Ele vai única e exclusivamente disputar a bola, desliza e chega a tocá-la de forma sutil. E Gamarra, na passada, acaba pisando na perna do goleiro palmeirense e se lança ao solo. No meu entendimento, uma situação normal de jogo, nada a marcar. Gustavo Ferreira, no campo de jogo, toma a decisão correta. O VAR checa, que é checado pelo árbitro Leondan Gonçalves, e confirma a decisão de campo, a meu ver, de forma corretíssima. Não houve pênalti no jogador paraguaio no primeiro tempo do duelo entre Palmeiras versus Cerro Porteño, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Cenas que vocês não vão ver a mídia hipócrita nem os rivais hipócritas comentando. Então já compartilha, porque eles não vão compartilhar. Então é necessário a gente mostrar para todo mundo. Esse lance aqui, ele foi para cartão vermelho. Isso daqui foi uma agressão ao jogador do Palmeiras. Isso aqui não foi uma dividida. Ele não vai com o objetivo de dividir a jogada. Ele vai com um objetivo único e muito claro de acertar o jogador. E pela intensidade e velocidade com que ele chega no lance, meus amigos, isso aqui era tranquilamente cartão vermelho. Já não basta a simulação, que tentaram simular um pênalti ali, naquele lance lá com o Carlos Miguel, né? Tentaram cavar um pênalti ali e nada aconteceu, o cartão amarelo por simulação não veio e agora acontece essa situação aí. Ah, depois ele foi lá e pediu desculpa pro Vitor Roque. Só que no momento que acontece esse lance, ele vai e cumprimenta um companheiro de equipe, meio que ainda se exaltando, né? Se orgulhando de ter feito isso daí. A hipocrisia não vai mostrar isso pra vocês, mas a gente mostra. Cenas que vocês não vão... Falha do zagueiro Murilo que não pode acontecer, principalmente no mata-mata de Libertadores, mas não foi pênalti. Não adianta aí os clubistas falar que o Palmeiras foi favorecido. O jogador do Cerro Porteño pisou na perna do Carlos Miguel. Não foi nada, não foi pênalti. E o zagueiro Murilo, hein? Abre o olho, hein, meu? É oitavas de final de Libertadores. Falha dos árbitros sem vergonha. Vagabundo. Roubou o Palmeiras hoje dentro da nossa casa. Expulsou o Andreas de forma vergonhosa e não teve coragem de expulsar o jogador do Cerro que agrediu o Vitor Roque. Uma vergonha o que aconteceu hoje. Palmeiras e Cerro Porteño fomos roubados. Mano, assim, inacreditável, cara. Como o futebol, como o Palmeiras mexe com a gente de uma tal forma. Você sai de uma sensação de euforia, mano. Né, cara? Porra. Primeiro que o Cerro até surpreendeu a forma de jogar. Eu esperava um Cerro muito abaixo, muito mais abaixo do que na verdade, o Cerro Porteño foi. Eu particularmente eu gostei da saída inicial, né? De como o time saiu. Caralho, mano. Muito louco, velho. Foda, hein, velho. Puta que pariu, mano. O Murilo dando as mancadas dele ali, cara. E depois se retratando ali, se redimindo de uma tal forma na jogada do gol, velho. Né?
O Marlon no primeiro tempo não estava legal, o segundo tempo o Marlon foi bem e na jogada ele acha o Flaco bem pra caramba, cara. Não vou reclamar de entrega do time não, entendeu, cara? Agora assim, aquela jogada do Vitor não vou chorar não, mas aquela jogada do Vitor é expulsão, mano. Se ele expulsa o Andréas daquela jogada, aquela jogada do Vitor Roque lá ainda no primeiro tempo era de expulsão, velho. Tá maluco o que o cara fez na perna dele, cara. Eu não entendi depois a primeira substituição do Abel, cara. Eu não entendi, tanto é que anulou o gol, mas logo na sequência a gente tomou o gol ali, tava impedido mesmo, mas, cara, ficou um buraco, porque o Alan atacar e depois fazer a vez de lateral não ia dar, né, cara? Tava na cara que não ia dar e ficou um espaço ali. Realmente ali eu não entendi, cara. Ali eu não entendi, mas... Isso é difícil até de falar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Carlos Miguel, mano. Carlos Miguel. O que é aquilo, velho? O que é aquilo, Carlos Miguel? O que é aquilo, mano? Não sei, sinceramente, eu não sei mais, mano. Carlos Miguel, os caras, mano, Carlos Miguel, velho. Palmeiras, tá perdido? Não. Eles também têm que ganhar, né? Então vamos pro segundo jogo, vai. Vamos embora, não dá nem pra falar, rapaziada, vamos embora. Empate amargo para a torcida palmeirense. O Alviverde empata com o Cerro Porteño, que é velho conhecido em Libertadores, é impressionante. O número de repetições nesse confronto, só que diferente do usual, do habitual, uma vitória simples, tranquila, tivemos um empate e a torcida palmeirense reclama, com razão, do desempenho da equipe. Mas é importante ressaltar alguns aspectos da arbitragem. O pessoal falou sobre um possível pênalti não marcado para o Cerro Porteño. Eu, sinceramente, não achei nada. Acho que o jogador do Cerro pisa no Carlos Miguel. Agora, o jogador do Cerro Porteño, meu amigo, quase arrancou a perna do Vitor Roque. E se isso não foi lance para expulsão, qual o critério adotado pelo árbitro para expulsar o Andrés Pereira por dar um chega para lá no braço do jogador da equipe do Cerro que estava cometendo falta num contragolpe? Andrés, nesse lance, foi expulso, teve confusão. Inclusive, pouco antes, o Cerro tinha aberto um marcador, só que estava impedido. Mas aí o Alviverde, naquela raça, naquela imponência que a gente conhece, chegou ao gol minutos depois da sua expulsão, com 1 a menos. O matador Flaco Lopes colocou o Alviverde em vantagem. Só que praticamente na última bola do jogo, bola tocada para frente, Carlos Miguel falhou. A imagem foca no Verratti, ex-jogador da equipe do Vasco. Entretanto, o gol foi dado para o Torres. Mas existe uma possibilidade da súmula mudar para gol contra do goleiro Carlos Miguel, que acabou falhando feio no fim do jogo. Placar final em São Paulo, Palmeiras 1, Cerro 1. Fica pra volta no do Palmeiras no jogo na Libertadores. Eu vi uma galera falando desse possível pênalti pro Cerro Porteño. Eu sinceramente acho que o jogador do Cerro é quem pisa no pé do Carlos Miguel. Aí a gente teve esse lance aqui, essa pancada do camisa 2 do Cerro em cima do Vitor Roque. E na boa, gente, se isso aqui não é pra expulsão, né? Olha isso. O maluco vai só no Vitor... Meu irmão... Puta que porrada. Aqui, né? Você pode dizer, não, mas ele tentou a bola, tal, interpretativo. Mas, pô, se isso aí não foi, como é que a arbitragem expulsa o Andrés Pereira por isso? O jogador do Cerro, ele vai cometer uma falta de contragolpe, o Andrés dá ali meio que um chega pra lá de, tipo assim, não, meu irmão, me solta, né? Beleza, deu um pouco de mole, mas eu sinceramente achei o vermelho exagerado. No fim de semana fui xingado pelos palmeirenses porque eu falei que, na minha visão, o Barbosa deveria ter sido expulso, o Alan poderia, mas hoje, sinceramente, achei nada. Os lances polêmicos de arbitragem dos anos 80, mas muito. Tá? Teve 6 escanteios, teve volume, tá? Mas não conseguia entrar na área para aquela finalização limpa, sabe? Aquela finalização de qualidade. Como teve o Flaco no segundo tempo a fazer o gol, né? O segundo tempo foi melhor. 5 minutos já o Piquerez recebeu livre uma bola. Abel, não dá para você manter, cara. Não dá para você manter o Piquerez no campo, velho. O Piquerez não tá bem. A gente entende, ele fez cirurgia, foi jogar lá a Copa do Mundo, não jogou.
tá fora de ritmo. Cara, agora é hora de colocar o jogador que tá melhor. E o jogador que tá melhor do lado esquerdo é o Arthur, não é o Piquerez. Gente, isso é fato, é nítido. É claro que o cara é esforçado, que o cara é ótimo jogador, mas neste momento ele não está bem. Então não adianta dar a tarja de capitão pro cara se ele não joga futebol. Se ele não está rendendo. E ele não está rendendo. O Piquerez não está rendendo. Certo? Ponto. 8 minutos. João Arias pega o rebote e manda na trave. Pô, também é aquela coisa que eu falo. Ele vai fazer o chute, já tá meio caindo, tá meio esquisito, né? E chuta na trave. Poderia ter feito gol o Palmeiras ali. 13 minutos, outra bola ótima, né? O Alan foi para a linha de fundo, cruzamento produtivo. Saiu o cruzamento pela direita, rasteiro, passou pelo Vitor Roque, não acompanhou. Chegou no Arias, ele chutou a bola aqui em casa praticamente, né? Teve a parada para hidratação. Na volta da parada, o Palmeiras demorou uma eternidade para entender aquilo que o Abel tinha pedido, que era o Alan de ala, Murilo pelo lado direito, Barbosa e Piquerez. E o Arthur, para sair como ala pelo lado esquerdo. Saiu o gol do Cerro ali, com uma indecisão do Murilo e do Alan, né? E a gente vai, obviamente, querer crucificar individualmente o jogador, dizer que o jogador não presta, que é bagre, essas coisas que vocês falam que naturalmente a gente absorve aqui com tranquilidade. E sai o gol do Cerro, né? Então, por San Genaro, por Deus, estava impedido. Porque se não tivesse impedido, ali já teria sido 1-0 para o Cerro e as coisas teriam se complicado ainda mais. Marcou o impedimento. Gente, é inacreditável, velho. Um jogador com a experiência que tem o Andrés Pereira, né? Cara, isso é jogo de Libertadores, é oitavas de final, é mata-mata. Eu achei que o árbitro foi rigoroso. Não precisava ter expulsado o Andrés, que ele tira a mão do cara, ele não deu um soco, ele não agride, não deu cotovelada. Mas, gente, não dá para você vacilar em Libertadores da América, sabe? Não dá, não tem, não dá para colocar nas costas da arbitragem. O momento do Palmeiras é muito ruim, é muito ruim. Aí ele muda, Felipe Anderson, Sousa e o Evangelista depois da expulsão. E o time se ajeitou um pouco ali. Se ajeitou, verdade. Se ajeitou ali e acabou saindo o gol. Outra jogada pela direita, Murilo se mandou ali como se fosse um lateral, tabela com o Alan, fez o cruzamento, o Marlon deu de cabeça e o Flaco Lopes fez o gol. Palmeiras fez 1-0. Gente, aí, cara, acabou o jogo, senta na bola, não tem mais essa. Entendeu? O Abel ainda tira o Flaco para colocar o Sousa para puxar o contra-ataque. Eu não teria feito isso. O Palmeiras precisava de alguém para prender a bola no ataque, segurar a bola no ataque. Errou o Abel Ferreira na troca. A não ser que o Flaco estivesse com algum problema físico e tal. Então, mais uma vez, no momento decisivo da temporada, agora não tem conversa. É mata-mata agora, é mata-mata de Copa do Brasil e um jogo duríssimo contra o Fluminense sábado. Não dá para esperar. Não dá para esperar, vai melhorar, tem que melhorar agora, tem que mudar agora. Sabe, o time tem que adquirir confiança. Não é possível que o Palmeiras entre em campo e jogue tão pouco como jogou esta noite no Nubank Park. Com 39 mil torcedores e fake news da Mancha Verde e pegadinha do malandro, gugu e tal, a torcida apoiando o tempo todo. Então, os sinais estão aí. De novo, no momento importante da temporada, o Palmeiras não produz. E olha, putz, vai jogar lá contra o Cerro. Cara, é perfeitamente possível o Palmeiras jogar lá e ganhar o jogo. O Palmeiras tem ido melhor fora de casa que em casa, o que é uma aberração. Uma aberração com o nível de jogadores que o Palmeiras tem.
É uma aberração. O Palmeiras pode sim jogar bem lá no Paraguai, ganhar o jogo, ou ir para os pênaltis, não importa. Mas com o goleiro frangando desse jeito, com o time inseguro, né? Arriscando passes, errando passes, não tendo tranquilidade para finalizar o gol, para fazer o gol. Gente, me lembra de fato o Palmeiras dos anos 80. Obrigado pela presença de todos. Deixa o like, se inscreva no canal. Vou começar a ler as pancartas dos vencedores. O seu síndico que só passa a bola de lado. O síndico jogou mal hoje mesmo. Mas ele é bom jogador, né, Cortes? Não dá pra gente também achar que ninguém presta. O jogador é bom, cara. Mas não tá andando. Bruno Soares, Márcio, hoje eu coloco o empate na conta dos jogadores. Elenco dessa qualidade não pode perder esses gols assim como perdeu. Abel escalou bem. Cara, veja, não dá para isentar o treinador, cara. Porque uma das coisas que o Palmeiras sempre teve é o trabalho forte do Abel aqui, para que os jogadores tivessem tranquilidade para finalizar. Cara, não sobra nada para os jogadores. É tudo para o Abel ou é porque o jogador que tá é ruim? Entende? Não dá. Ele precisa assumir essa responsabilidade. O Palmeiras perdeu muita chance, sim, perdeu. Mas você não pode ter jogador expulso em mata-mata de Libertadores nem a pau. Andrés Pereira, você já passou por cada uma na sua vida? Não é possível que você não tenha tranquilidade para jogar um jogo desse. Não pode dar mole. O árbitro foi rigoroso? Foi rigoroso, mas não pode dar mole. É jogo de Libertadores. Pô, é a 11ª Libertadores que o Palmeiras disputa seguido. Tá vendo, pessoal? Que mais cedo eu falei sobre falar de amasso, os canais aí, né? Os canais que, sinceramente, meu canal não é essa Coca-Cola toda, mas sempre é verdade. Eu não sou sensacionalista, meu canal não é sensacionalista, trabalhamos com a verdade. Porque esse negócio de ficar falando antes do jogo de amasso, de atropelo, cara, hoje ninguém é besta. Mas pelo amor de Deus, o time do Palmeiras tá fazendo a gente passar vergonha, velho. Cara, vamos supor. Porra, tudo bem, tá jogando melhor fora de casa. A força do Palmeiras era dentro do Allianz. Não sei o que. Parece até conversa de pra boi dormir. Né? Depois que mudou pra Nubank Arena, o time não. Sei lá o que é. Negócio estranho, velho. Coisas que não dá pra explicar. E o Andreas foi neném, velho. O Andreas foi neném. Porra, porque a gente sabe, velho, que os árbitros sempre puxam, pô. O árbitro Uruguai, Paraguai, pô. Os caras são vizinhos, velho. Mas não, velho, aquilo ali, velho. Hoje cheio de câmera, os caras não entendem. Hoje tem câmera, velho. Agora, a mesma câmera que pega o Andreas dando aquele tapa, é a mesma câmera que viu aquela entrada no Vitor Roque. Não é desculpa, porque o Palmeiras sempre está sendo prejudicado pela arbitragem. Só que também não pode, velho. Tem que jogar bola, velho, para não depender de arbitragem, velho. Se eu posso fazer um caminho para evitar um perigo, eu vou fazer para evitar o perigo. Eu não vou passar pelo perigo para ter aquilo como muleta. Porra, velho. Um jogo pro Palmeiras ganhar, pô. Palmeiras ganhar fácil em casa, a torcida lá, apoiando. Porra, velho. E Carlos Miguel, na minha opinião, isso aí é pra vocês verem que vocês ficaram criticando o Everton. Chamando um cara de braço de dinossauro. Cara, o Everton podia ter de idade e tudo, mas esses gols ele não tomava não, bicho. E quando o Carlos Miguel chegou, o cara quebrou a mão, meteram o cara no banco e praticamente, acho que até já rolou conversa que não ia mais jogar. Mandaram o cara embora. Agora é hora de testar o Kaique, velho. O Carlos Miguel tá falhando demais, velho. Tem que botar pro banco, velho. Esfriar a cabeça. Eu vi um monte de gente falando, deixa ele Palmeiras, na época ele Palmeiras, os torcedores, né, rivais aí do Corinthians, ficou falando, ficaram meio bolados. Vocês vão ver que é um Carlos Miguel. Eu não vou aqui crucificar o cara. Mas o gol que ele tomou hoje foi vergonhoso. Aquele contra o Atlético Mineiro é vergonhoso, velho. Vergonhoso, frangaço, velho. Ela passou por debaixo do braço do cara, velho. Ali ele foi muito precipitado. Ele tinha que parar mais um pouco, pô. Foi muito afoito. E a bola do pênalti não foi pênalti. Cara, os atacantes fazem isso. Ele dribla o cara, dribla e deixa a perna. Pra aquela perna ter o choque com o jogador.
Quando não é pênalti, é quando o goleiro ataca a perna do jogador. Ele não atacou, ele deixou a perna bater no caso do Miguel e caiu. Mas, sinceramente, velho. Sinceramente. Jogo pra se esquecer, velho. O Palmeiras tá numa fase meio complicada. Eu até admito também. Tá complicado assistir o jogo do Palmeiras desse jeito. Esse futebol tá muito pobre. Muito fraco. Agora o Palmeiras também foi prejudicado. A expulsão do Andrés prejudicou muito o Palmeiras. A expulsão do Andrés prejudicou muito o Palmeiras. Isso tem que ser falado. Tem que colocar na conta do árbitro. Poderia dar um amarelo, pô. Ou se não, dar um amarelo e... né? Fazer uma reclamação. Se você fizesse de novo, te expulsar. Mas já dá vermelho direto naquilo. E do Tigrinho, que tomou a voadora do cara, o cara foi pra rachar o cara. É vergonha isso aí, pô. É uma vergonha. Vamos juntar a palestra e levantar a cabeça, focar no brasileiro agora. Fluminense, jogo difícil, Fluminense também em crise. E o Palmeiras precisando vencer, né, pra manter a distância aí de 6 pontos aí pro rival. Antipalestra, tô chateado, né, eu fiz vídeo mesmo só pra mostrar esse lance, mas tá difícil, tá difícil.